Olá, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para o nosso Evangelho. Meu nome é Marinês Carmona, eu sou uma das colaboradoras do Grupo GEAFA, Grupo em Ação Francisco de Assis, e todas as segundas e quintas, 20h30 da noite, nós temos esse bate-papo, essa reflexão com temas que nos levam a um aprendizado, a um pensar sobre as nossas atitudes. Lembrando que nesse momento de pandemia nós estamos com trabalhos remotos, então o GEAF está fazendo os atendimentos para as pessoas que estão com alguma necessidade de trabalhos para a saúde emocional, mental. Então envie seus nomes por um dos canais que nós temos e às segundas e quintas-feiras nós realizamos esses trabalhos. Nós também temos um outro espaço aqui no canal do YouTube, que é o Momento Intimista com Jesus, que acontece às terças, quartas e sextas-feiras, por volta da meio-dia, 1h, é quando são postados os vídeos. São mais curtos e nas sextas-feiras esse trabalho é dedicado às crianças, tá bom? Muito bem, o que eu escolhi para conversar com vocês um pouco hoje, eu fui inspirada pelas lives da Mônica Medeiros, que eu gosto bastante, e ela tem feito alguns assuntos juntamente com seus mentores, e um deles me chamou bastante atenção, que foi, o tema era Vivendo e Aprendendo a Jogar, bem aquela música, né, que fala sobre isso, nem sempre ganhando, nem sempre perdendo, mas aprendendo a jogar. E ele coloca isso, né? A vida é como se fosse um jogo, mas na verdade nós temos 3 patamares onde a gente pode estar ficando na nossa régua aí. Então ele coloca assim, quando eu estou no meio, que é o empate, eu não estou nem perdendo e nem ganhando, mas eu também eu estou simplesmente fazendo o processo sem fazer o meu melhor, mas garantindo que eu não faça meus grandes erros, né? E isso faz com que eu não evolua, que eu não cresça, então eu fico estacionado ali, né? Quando eu estou abaixo, nessa marca, na régua, eu estou perdendo. É quando nós estamos vivenciando situações complicadas na nossa vida, dificuldades, coisas que dão errado, né? E isso acontece por quê? Porque na verdade eu já tenho condições de fazer melhor. Eu já tenho vibração, conhecimento e energia para fazer melhor do que eu estou fazendo, mas eu não faço. Por N razões, né? Ou porque eu estou sendo resistente, ou porque eu estou sendo orgulhoso, ou porque eu estou acomodado. Então, a própria energia do universo faz com que eu tenho esses incômodos que justamente eles servem para a gente poder buscar novas soluções para as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Então esse perder é bem isso, é aquela história, a lição eu já até sei de cor, mas eu ainda não aprendi, né? Então eu fico repetindo as situações e não consigo superar aquele momento, porque eu já tenho condições demais. E quando eu estou ganhando, é porque eu estou aquém daquilo que me era colocado, né? Eu estou me superando, eu estou buscando ser muito melhor, né? Então é bem interessante essa visão, até porque a gente sabe que o universo, a própria energia do universo, ela tem algumas leis, né? Então ela protege, né, os seres de forma geral,
quando eles são ignorantes, quando eles desconhecem as coisas. Então ele é protegido, mas uma vez que o conhecimento já faz parte desse ser, que ele tem condições de fazer suas escolhas da melhor forma possível, o universo para de proteger. E aí ele quebra a cara, porque ele tem que fazer o melhor que ele já tem condições, né? Então essa lei do universo, ela garante que a gente busque formas cada vez para a gente estar melhor. O que é esse estar melhor, né? Na verdade, assim, não existe limite para acertar. Nós podemos fazer muito sempre. Agora, para errar, existe um limite. Tanto existe que hoje nós estamos vivendo, em termos planetários, exatamente o momento de sair do planeta de expiação para o planeta de regeneração. E justamente aqueles que estão na erraticidade, que não estão mostrando de forma nenhuma o empenho para sair desse processo, eles vão ser retirados desse planeta, levados a outros. Não é questão de castigo, gente. A gente já sabe que é também por amorosidade, né? Aqueles que não tiverem condições de ficar num planeta de regeneração, eles devem ir para um planeta de expiação para ter a oportunidade de realmente fazer o seu processo de crescimento e de evolução. Então, a gente precisa lembrar que nós recebemos na mesma proporção das nossas ações. Então, se eu me empenho, se eu busco ser melhor, se eu busco fazer os meus movimentos, né, para crescer, eu vou receber isso. Então, muitas vezes a gente encontra as pessoas que falam assim: eu quero ter paz na minha vida, eu quero muito ter paz, né? Então a gente fala assim: bom, o que você está fazendo para vivenciar essa paz, né? Você está buscando atitudes mais harmoniosas, você está buscando ter mais paciência com as pessoas, você está buscando agir de forma mais amorosa para ter essa paz, porque o que acontece conosco é que muitas vezes nós temos uma atitude A e queremos ter o B, né? Receber o B. Isso não existe em lugar nenhum, em forma nenhuma. Então, a gente não precisa muita mirabolação para entender o que nós precisamos fazer na vida. Basta olhar o seu dia a dia, né? Basta olhar as condições da sua vida hoje, e tudo aquilo que incomoda é justamente aquilo que você precisa olhar. Quais são as suas atitudes, seu comportamento para poder alterar esses acontecimentos, né? Como que você pode construir melhor os seus pensamentos, como que você pode buscar trabalhar suas atitudes para que elas te levem ao caminho daquilo que você deseja dentro da sua vida. E aí é assim, quando a gente tem as dificuldades no nosso dia a dia, quando nós experimentamos essas dificuldades, na verdade é para que a gente possa sair do nosso estado de inércia, do nosso conformismo. São situações, são processos que fazem com que a gente queira andar. A gente sabe que a única garantia que existe no universo é a mudança. Tudo está em mutação. E mesmo assim, nós estamos sempre resistindo a essa mudança. Não é uma coisa estranha? Mas a gente tem que lembrar o seguinte,
que o simples fato de nós estarmos aqui hoje é porque nós evoluímos, né? Nós já habitamos mundos primitivos, nós já estivemos em condição bem mais primitiva do que estamos hoje. Então, se nós estamos aqui hoje assistindo, né, esse evangelho e pensando a respeito da nossa evolução, é porque a gente já melhorou muito, né? E aí, quando a gente faz as escolhas melhores, nós vamos progredindo. Quando a gente escolhe de forma... escolhemos mal, né? Isso vai gerando essas provações e sofrimentos. Então, é só olhar para aquilo que a gente está vivendo hoje para entender em que momento nós estamos, né? Então, tem uma coisa que fala assim, quando nós temos provações, né, é justamente isso que eu falei, nós fomos tirados na nossa condição de inércia. Nós estamos sendo convidados a mudar, a olhar, a perceber, a analisar. Quando a gente fala, no caso de expiação, quando é uma pena imposta, né, nós temos que entender que também ela é válida, porque ela é uma contenção temporária, né? Muitas vezes nós nos vemos em situações que a gente não tem como mudar. Por quê? Porque ela faz parte de um processo de contenção temporária. Por alguma razão, aquilo está a nosso benefício. Nós só vamos entender um tempo depois. Mas sempre ou para a gente melhorar, para a gente purgar, né, todas as energias desqualificadas que nós temos, tudo isso é para o nosso aprendizado. Então a gente tem que pensar assim, em que condições que a gente se vê hoje, né? Como que nós estamos? Nós estamos conseguindo entender o processo que eu estou fazendo, né? Será que a gente está atento aos padrões de pensamento que nós utilizamos? A gente fala que Deus é ação, né? Deus, ele não fica pensando, analisando, ele é o verbo é ação. Então, a gente sabe que quando a gente fica estagnado, a própria água parada, ela estraga. Então a gente precisa do movimento, a gente precisa estar sempre realizando ações, mas não é qualquer ação, né? Vamos escolher as boas ações, né? O processo de evolução, ele a gente costuma dizer, a colheita daquilo que a gente vem semeando, daquilo que a gente vai colocando no nosso caminho. E esse processo, ele não é rápido, ele não é automático, não é assim, eu fiz 3 ações boas, eu quero já receber o retorno. Muitas vezes são séculos que nós vamos levar para poder colher aquilo que nós plantamos de bom, né? Porque muitas vezes não é nem para nós individualmente, mas é para o nosso grupo humano, né? Para o mundo, para o bem maior, para o futuro, para as novas gerações. É isso que a gente precisa pensar. Então, quando nós somos resilientes, né? Nós já falamos em alguns evangelhos aqui sobre isso, nós realizamos vários progressos, mas se em vez disso a gente fica revoltado, a nossa vibração vai baixar e aí a gente vai morro abaixo, né? A gente não garante o nosso estado harmônico para poder fazer esse aprendizado. Então, tudo que trabalha com a somatória, com a multiplicação, é do bem e é da luz. Então, quando nós nos unimos ao outro, quando nós somos empáticos, quando nós
juntamos pessoas para fazer uma ação bacana, né? Como a gente tem visto muito esses grupos que trabalham aqui com GEAFA, de angariar alimento, angariar roupas, né? Levam para vários lugares. Tudo isso é soma e multiplicação, porque se multiplica, porque não é só a blusa que eu levo para esta pessoa que é o bem, não. É um grupo muito maior que vai se beneficiando desse trabalho e vão aparecendo outras possibilidades. Então a soma e a multiplicação, ela é da luz e do bem. E tudo aquilo que subtrai e divide não é legal. Então, se você quiser colocar um direcionamento para as suas atitudes que você tem no seu dia a dia, pensa nisso, né? Sempre pensa, bom, isso daqui é uma somatória, eu estou somando com alguém, eu estou favorecendo as pessoas, eu estou multiplicando as coisas boas ao meu redor. E isso não é só com objetos, gente. É no dia a dia, com as pessoas da sua casa, né? Perceba uma resposta mais dura, ou ouvir aquilo que o outro está falando de uma forma resistente, né? Eu não estou somando, eu não estou acolhendo a outra pessoa. Então, nessas atitudes é que a gente precisa colocar nossa atenção para perceber o quanto nós realmente estamos favorecendo o nosso progresso e a nossa régua subindo. Então, como eu falei, nesse momento que nós estamos vivendo, um momento planetário onde nós estamos empenhados em aumentar a nossa capacidade vibratória para que possamos fazer parte de um mundo de regeneração. Então é muito importante rever as nossas condutas, as nossas atitudes, para que nós possamos fazer esse processo junto com o planeta e ficarmos num planeta de regeneração. Então, se a gente pensar que nós temos 3 coisas importantes que nós precisamos estar atento. Um é o autoconhecimento. O autoconhecimento é isso. É perceber como são as nossas atitudes, né? Como nós reagimos às coisas que nos acontecem, à palavra do outro, qualquer coisa do nosso dia a dia, principalmente no nosso cotidiano com a nossa família. Como nós reagimos se nós estamos na soma e na multiplicação? Porque quando nós resistimos a olhar o nosso lado sombra, ou seja, aquelas coisas que a gente não gosta de admitir que a gente faz, é um ponto onde eu vou estar preso naquilo lá. Porque na verdade a gente sabe que a saída para tudo isso daí é o amor, né? É o amor, é a amorosidade. Então, se eu perceber o quanto eu estou respondendo com amorosidade as coisas que acontecem comigo, eu vou construindo esse lado do autoconhecimento, eu vou lidando melhor com as minhas sombras e vou aprendendo a lidar com a sombra dos outros também, né? O outro pilar é o próprio conhecimento. Então, assim, quando eu busco ler, aprender, assistir coisas interessantes, que me tragam, que me enriqueçam o conhecimento de povos diferentes, de formas de pensar diferente, isso faz com que eu não fique resistente mentalmente, né? Se eu fico fixada numa única crença de que as coisas são de uma única forma, eu não consigo crescer, porque
eu fico muito pequena, eu não amplio a minha visão perante o mundo. Nós temos aí hoje, né, um mundo de internet, televisão, de mídias sociais que nos permite ver e assistir N países, seus costumes, suas formas de ser diferente, coletividades que pensam diferente, que agem diferente. Então, quando eu conheço essas formas diferentes, eu amplio a minha mente para uma convivência muito mais harmoniosa com todos os seres. Eu aprendo o quanto eu preciso cuidar da natureza, eu fico conhecendo muito mais profundamente o funcionamento do planeta. Então o conhecimento é muito importante quando eu busco conhecer mais e de áreas até diferentes, né? Porque normalmente a gente está muito atrelado a conhecer coisas que estão ligadas ao nosso trabalho, alguma coisa que a gente goste muito, mas quando eu me permito buscar outros universos, o enriquecimento é muito grande. E o terceiro pilar é justamente a ajuda, né? O auxílio, a caridade ao próximo, é o olhar empático ao outro. Essa coisa da empatia é muito forte. E aí é a gente perceber o que entra na nossa mente, né? Ou qual é a reação que nós estamos tendo. A gente fala assim, olha, só cabe um pensamento de cada vez na nossa mente. Então, se é um pensamento negativo, retire ele imediatamente da sua mente e coloque um pensamento de luz, de paz e de amor, para que a gente possa estar sempre com a nossa régua do empate para cima. Para fazer tudo isso, gente, a gente precisa querer, ter coragem, ter vontade, e principalmente vontade, né? Porque nós precisamos buscar o ser melhor e precisamos de muita fé. E a fé é uma coisa que ela é alimentada. A gente precisa trabalhar ela sempre, cada vez mais. E quanto mais a gente trabalha a fé, né, a fé no outro, a fé no mundo melhor, a fé de que todos nós vamos conseguir vibrar muito melhor e realmente tornarmos esse planeta um planeta de regeneração bem rapidamente. E para isso a gente precisa ser coerente com as nossas vidas. Então, vamos pensar em todas as atitudes que nós temos, como nós vivenciamos as situações na nossa vida, como nós lidamos com os nossos familiares, nossos amigos, no trabalho, o quanto nós somos coerentes com aquilo que a gente deseja, né? Nós precisamos ter atitude, nós. É através da nossa mudança que o outro muda. Então o convite que eu faço hoje a vocês é que vocês possam pensar um pouco qual é a sua evolução possível, né? Vamos pensar sobre isso. O que foi a sua vida até o momento, todo esse passado que te trouxe aqui. Lembrando que essa vida aqui é um pedacinho do iceberg, porque nós temos um ser muito maior atrás dessa consciência individual que nós temos agora, né? Esse nome que nós respeitamos hoje, né? Mas nós somos muito mais que isso, nós temos uma consciência muito maior do que isso. Então a gente precisa pensar nas possibilidades, qual é a minha possibilidade, o quanto eu posso crescer
que eu preciso buscar, né? E aí, o que nós desejamos, e vamos escolher quais são as ações para conseguir aquilo que nós desejamos na nossa vida, né? Então, vamos escolher ser o melhor aqui e agora, tá bom? Então, muito obrigado por esse bate-papo, pela atenção que vocês me destinaram. Nós do GEAFA ficamos sempre felizes. Se você desejar colocar temas para que a gente possa trazer aqui o bate-papo, por favor, utilize o canal, tá bom? E vamos lá, vamos ser melhor que ontem, sempre, tá bom? Um grande beijo, gente, fiquem com Deus.